Bem-vindos ao Portal de Luz. Hoje, dia 25 de dezembro, nós vamos refletir sobre o Natal e também sobre esse ano de 2021 que está chegando ao fim e as boas resoluções que nós podemos ter para o próximo ano. Mas antes de falarmos sobre isso, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a prece na voz de Chico Xavier. Recebida por nós no Grupo Espírita da Prece em Uberaba, na noite de 21 de setembro deste ano de 1985. A autora é Maria Dolores, que foi uma nossa patrícia, nascida na Bahia, desencarnada igualmente em Salvador há tempos, e é autora da presente mensagem. Mensagem para Jesus. Ante o Natal, Jesus, aqui agradecemos o progresso da terra em resplendores, desde o mar vasculhado, às alturas imensas em que o homem pesquisa os mundos exteriores. Entretanto, perdoa-me se em prece tenho os quadros de dor que te apresento, as crianças sem lar, sobre o colo da noite e as mães vencidas pelo sofrimento. Os doentes que vagam na intempérie, implorando o agasalho de um lençol. E os velhinhos no escuro das calçadas que morrem aguardando uma réstia de sol. Os enfermos que choram na esperança de pequeno socorro que não vem, e os corações cansados e infelizes que atravessam a vida sem ninguém. Induze-nos, Senhor, a buscar todos eles, os tutelados teus, nossos próprios irmãos. E a fim de auxiliá-los como estejam, ensina-nos, Jesus, a unir as nossas mãos. Natal, Feliz Natal, todos cantamos ao coro fraternal de todas as igrejas. Louvado seja Deus que te enviou à terra, mestre do coração, bendito sejas. Maria Dolores. Chegamos aos momentos derradeiros de mais um ano. Daqui a uma semana, nós estaremos no último dia de 2021. Sem dúvidas, mais um ano com grandes desafios. Diante das adversidades que se intensificaram nos 2 últimos anos, com a chegada da pandemia da Covid-19, tivemos todos nós, invariavelmente, que nos reinventar, nos adaptar, nos questionar, refletir e, em muitos momentos, perceber a necessidade de mudanças. As bases que pareciam sólidas, os caminhos que pareciam certos para todos nós, as conquistas que nós já estávamos pensando que eram o nosso foco principal e que já estavam próximas de serem concretizadas, de repente foram interrompidas ou mesmo varridas para longe. Através das redes sociais e da televisão, nós pudemos acompanhar ao longo de todo esse tempo e ver pessoas nos 4 cantos do mundo passando por situações tão parecidas com as nossas, com a chegada da pandemia, com preocupações semelhantes, se submetendo a restrições ou imposições tão iguais às que nós estávamos passando. Foram todas coisas que nos fizeram sentir irmanados uns aos outros. Mas somente cada um sabe dizer como têm sido os seus dias, a sua caminhada até aqui e como vem sendo essa adaptação a tantos acontecimentos. Ao refletirmos sobre mais este ano, nós queremos compartilhar os ensinamentos de um texto do livro Boa Nova, que foi psicografado pelo médium Chico Xavier, de autoria de Humberto de Campos. O texto fica no capítulo 6 e é intitulado Fidelidade a Deus. Falar desse texto nos faz também lembrar da nossa querida doutora Marlene Nobre, que recomendava a todos ler esse trecho para nós compreendermos
cada vez melhor como devemos nos portar para nos tornarmos verdadeiros servidores do Cristo. A narrativa de Humberto de Campos, sempre recheada de detalhes incríveis, nos apresenta uma reunião do Cristo com os seus discípulos. E o Mestre, que era um conhecedor dos pensamentos e dos sentimentos de todos eles, explica então aos discípulos sobre a fidelidade a Deus, dizendo que não deveríamos nos enganar achando que não existiriam sacrifícios para aqueles que desejassem ser um servo fiel. E ele ilustra como exemplo daqueles que buscam as conquistas terrenas também, e reforça que mesmo nessas situações, também essas situações cobram o seu preço de sacrifício. Então diz o Cristo, tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Os discípulos de Jesus então relatam casos de conhecidos deles que haviam se dedicado até com excessos para conquistar o que desejavam no mundo material. E ainda na conversação, o Mestre então reforça que é ilusão da nossa parte imaginarmos que conseguiríamos alguma elevação espiritual se fugíssemos do mundo e ficássemos somente na contemplação do reino de Deus, da vida espiritual. Ele diz o seguinte: o discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Esse ensinamento é marcante porque nos mostra que é fundamental compreendermos a nossa parcela de responsabilidade no mundo em que vivemos. Temos que atuar neste mundo, seguindo os valores cristãos. E não devemos, e nem conseguiríamos, servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou seja, devemos nos ater aos valores espirituais. Entretanto, é esperado de nós que busquemos a consciência de que, elegendo Jesus como nosso modelo e guia, devemos priorizar essa fidelidade. E ainda nessa cena, um dos discípulos, buscando iluminar o conhecimento, pergunta qual deveria ser a primeira qualidade a cultivar em nossos corações. E Jesus responde a ele assim: acima de todas as coisas, é preciso ser fiel a Deus. Ou seja, trazendo para nossa reflexão aqui, acima de todas as adversidades, das lutas da vida material, dos desafios da existência física que estamos sempre passando e que são todos transitórios e lições importantes para o engrandecimento do nosso espírito, este sim eterno, nós temos então que lutar para sermos fiéis à mensagem de Jesus. O lindo ensinamento nos confere ainda um desfecho inesquecível, pois nos ensina qual deve ser o limite da nossa fidelidade e do desejo de servir ao Pai. Porque o discípulo André, sentindo-se cansado, doente, pergunta então a Jesus: como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? E Jesus amorosamente responde a ele: ouve, nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. O nosso mestre conclui ensinando assim: se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-te de tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos ou dos pés, poderias servir a Deus com paciência e coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. E assim que devemos refletir como podemos, em tempos tão desafiadores como o que estamos agora, com tantos problemas, com tantas lutas, sofrimento, sermos fiéis verdadeiramente a Jesus. Os problemas do mundo são todos eles transitórios, são colheita de nossas más escolhas do passado e temos que passar por eles para nós nos elevarmos, aprendermos e também para termos a oportunidade de nos reajustar às leis de amor de Deus, que são eternas.
Portanto, sabemos que não são tempos fáceis, mas sempre e em toda parte podemos ser úteis, levando a mensagem da Boa Nova como estandarte para a nossa vida. Desejamos a todos um Feliz Natal e essa lição de fidelidade desse livro, de renúncia e dedicação ao Cristo, que se possa fazer presente em nossas reflexões e renovar a nossa esperança em relação ao nosso próprio crescimento e ao crescimento de toda a coletividade. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. Nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Bom, estamos no Natal, né? E Jesus é o tema central desse mês de dezembro. Não é o Papai Noel, não é mesmo? Afinal, guardadas as polêmicas em torno da data de seu nascimento, o que realmente importa são as emanações que partem dos pensamentos, dos corações de todos os cristãos, uns mais compenetrados,
outros mais distraídos, não importa. O fato, porque mesmo sufocados pelo mundo das compras, de consumo, em algum momento passamos a pensar em Jesus. Nosso pensamento, ele se volta a Jesus. O nascimento de Jesus é e sempre será, incontestavelmente, o mais importante marco da humanidade. O que ele nos trouxe com o seu coração magnânimo na qualidade do mais alto emissário de Deus, Pai Criador, é incomensurável e nós todos somos grama, como se qualificava o nosso querido Chico Xavier. Perto da infinita grandeza do Mestre, somos grama, somos um grão de poeira. Sua influência mudou toda a humanidade, alcançando todos os indivíduos, independentemente de credo e religião. Ao se aproximar o Natal, é natural lembrar e ficar assim imaginando a cena, como será, que foi este momento do nascimento de Jesus. Eu me emociono toda vez que eu imagino um casal, Maria e José, o casal Maria e José, ela tão jovem, grávida, prestes a dar à luz, os dois batendo de porta em porta, sem sucesso, porque não havia local para se hospedarem. E a cidade, os lugarejos estavam lotados devido ao censo que estava se realizando naquela época. Bom, e por caridade de alguém, esse casal consegue se abrigar numa noite fria de Belém, num local nada apropriado para seres humanos, muito menos para uma mulher prestes a dar à luz. E foi ali que ela, Maria, assistida pelos invisíveis anjos celestiais, deu à luz aquele que mudaria a humanidade para todo o sempre. Vocês já imaginaram as provações daquela mulher, sem nenhum conforto? No entanto, uma rainha, sim, rainha, mãe de Jesus. E por que será que muitos ficam assim deprimidos nessa época do ano, sentindo um sei lá o quê? E por incrível que pareça, numa época em que todos deveriam celebrar e sentir a essência desta data, com todo o seu significado de amor, de redenção para todos nós. Ao contrário, alguns ficam jururus, sem ânimo, com vontade de que tudo passe logo. Um misto de emoções e sentimentos costuma emergir nessa época do ano. Existem pessoas que se sentem sozinhas ou incompreendidas, cansadas e machucadas. E pode ser que realmente estejam passando por dificuldades e incompreensões que lhes deixam assim. Outros, por sua vez, não estão exatamente passando por nada disto, mas sentem um vazio que os deixa deprimidos. Sejam lá quais forem os motivos da dor de cada um de nós neste momento, eu convido a todos para refletirem sobre uma das versões maravilhosas da canção Ave Maria, de Franz Schubert.
Então, o texto em alemão é muito lindo e tem tudo a ver com esta reflexão que nós estamos falando agora, certo? Essa melancolia que nos faz querer afugentar, né? Nós vamos chamar de melancolia natalina. Então, prestem atenção nesses versos belíssimos. Ave Maria, hoje há muitos sozinhos. Há sobre a terra tantas lágrimas e noites de escuridão, e cada um deseja para si um sonho cheio de ternura. E às vezes basta algumas palavras para não mais se estar sozinho. E de desconhecidos os homens tornam-se amigos, e grandes preocupações tornam-se pequenas. Ave Maria, Ave Maria. Fria é a jornada da noite. Há tantos caminhos para as estrelas e cada um procura por uma mão que lhe acalente. Talvez haja alguém tão triste quanto você. Venha, vá ao encontro dele. Não feche as suas portas nesta noite. Lindíssimo, não é mesmo? E nós, prestem atenção que ao fundo nós contamos, né, com a melodia desta maravilhosa canção. Então, queridos amigos e amigas, se você se encontra melancólico neste Natal, experimente tocar o coração do outro. Olhe à sua volta e faça um gesto de ternura, de fraternidade e amizade. Verá que não está sozinho ou sozinha, que não tem motivos para tristeza. Jesus nos deixou isto bem claro quando disse que, quando fazemos um bem a alguém, é a Ele que estamos fazendo, é a Ele que estamos alcançando. Apesar de todos os motivos que tinha para se sentir melancólico, Jesus nunca se deixou abater. E seu olhar, sua fala e seu movimento se estendiam a todos, balsamizando as dores e sofrimentos, esclarecendo, renovando a esperança e, sobretudo, exemplificando a lei de amor. E assim, queridos, encerramos por aqui, desejando um feliz Natal a todos, com muito amor, muita fraternidade em todos os seus lares. Um grande abraço. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Convidamos a todos para nossas reflexões a respeito da comemoração de mais um Natal. Iniciamos com a pergunta: qual de fato é o verdadeiro sentido do Natal? Comemoração do aniversário de Jesus. Relembremos, entretanto, que Jesus encarnou neste mundo de provas e expiações para nos instruir sobre as leis de Deus, através de seu próprio exemplo. Portanto, o nascimento de Jesus em Belém marca o início de uma nova era da humanidade. O Natal, comemorado no dia 25 de dezembro, é a data estabelecida pela Igreja de Roma para representar simbolicamente o nascimento de Jesus, já que não há nenhum registro histórico que comprove a verdadeira data. Entretanto, com o passar do tempo, hábitos e costumes de diferentes culturas
foram incorporados ao Natal, impregnando-o de simbolismos, como a árvore, os enfeites, os cartões, figura do Papai Noel, entre outras, afastando-o de seu verdadeiro significado, o aniversário de Jesus. O dono da festa é o Mestre Jesus. E quem deve receber presentes e as homenagens? É o aniversariante, e não cada um de nós. Não estaríamos distorcendo a verdadeira essência dessa comemoração? A doutrina espírita vê o Natal sob outra ótica, que vai além da troca de presentes e da realização do banquete natalino, que já são atividades típicas do dia de Natal. A doutrina espírita, porém, compreende a importância de renunciar às comemorações natalinas que traduzam excessos de qualquer ordem, preferindo a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes, como louvor ao genuíno sentido natalino. A maioria de nós, mesmo espíritas, ainda vemos o Natal como uma festa de consumo, reforçando o culto ao materialismo e à materialidade, trocando presentes entre si, quando em verdade não somos nós os homenageados e tampouco a festa é nossa. A despeito do relevante significado que envolve o nascimento e a vida de Jesus e sua mensagem, sabemos que muitos representantes da cristandade agem como cristãos, porém sem essência, uma vez que vivenciam um cristianismo de aparência. Neste sentido, afirma o espírito Olavo Bilac, que ser cristão é ser luz ao mundo amargo e aflito, pelo dom de servir à humanidade inteira. Chegará a época, contudo, em que Jesus, o mestre, modelo e guia da humanidade terrestre, será reverenciado em espírito e verdade, deixando de ser visto como uma personalidade mítica, lendária, distante do homem comum ou como um mero símbolo religioso que mais se assemelha a uma peça de museu esquecida em um canto qualquer, empoeirada pelo tempo. Não podemos, contudo, perder a esperança. Tudo tem seu tempo para acontecer. Deus continuará eternamente nos oferecendo Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que Jesus ensinou é a mais pura expressão da lei de Deus. Portanto, no Natal, vamos homenagear o aniversariante Jesus, que não chegou impondo normas ou pensamento religioso. Não questionou governantes e governados sobre processos políticos. Não disputou com os filósofos quanto às origens dos homens. Não concorreu com os cientistas na demonstração de aspectos parciais e transitórios da vida. Embora tivesse o ministério endereçado aos povos do mundo, não marcou a sua presença com expressões coletivas de poder, quais exército e sacerdócio, armamentos e tribunais. Ao contrário, trouxe claridade para todos, projetando-a de si mesmo. Revelou a grandeza do serviço à coletividade por intermédio da consagração pessoal ao bem infinito. Distanciado dos simbolismos e dos rituais religiosos, o espírita consciente procura festejar o Natal todos os dias, expressando-se com fraternidade e amor ao próximo. Aproveitemos essa data tão significativa, meus amigos e amigas, para fazer preces sinceras e reflexões sobre os objetivos alcançados,
porém com uma análise interior criteriosa para verificar se os compromissos assumidos antes da reencarnação estão sendo cumpridos, porque o único e maior objetivo que temos na presente existência é de edificar em nós o bem. Parabéns, Jesus, por mais um aniversário. E muito obrigado pelos ensinamentos e exemplos que nos legou. Que cada um de nós consiga fazer com que Jesus nasça e cresça na manjedoura da alma, para que anos novos se abram iluminados para todos nós. Agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz e equilíbrio, e que neste Natal o amor de Jesus esteja fixado definitivamente na alma, para que possamos redistribuí-lo ao próximo. Até um novo encontro. Fiquem com Deus. Estamos encerrando por aqui. Desejamos a todos uma ótima última semana de 2021. Vamos aproveitar o nosso tempo para boas reflexões e para escolhermos os nossos melhores e mais elevados objetivos para o ano novo que está chegando. Muito obrigada e até a próxima!